Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje dentro da hidrostática, teorema do empuxo. Muito bem, e para a gente compreender o que se deseja fazer com essa aula, ou nesta aula, nós desejamos demonstrar uma fórmula que permite calcular a intensidade da força de empuxo que o fluido aplica num corpo que esteja imerso total ou parcialmente nesse fluido. Nesta imagem que você vê aqui, o corpo está totalmente imerso. Mas isso que a gente vai discutir, como veremos em aulas posteriores, vai valer para situações onde o corpo esteja também parcialmente imerso. Bom, primeiramente, para a gente começar a nossa discussão, é importante lembrar o que é um fluido. Um fluido é uma substância no estado em que ela consegue fluir. Isso com certeza não vai acontecer no estado sólido, ok? No estado sólido você não consegue gerar um fluxo de matéria de um lugar para outro através de um duto ou de alguma estrutura pela qual a substância precise fluir. Para que ela possa fluir, ela precisa estar no estado líquido ou no estado gasoso. Então, nós só consideraremos essas ações correspondendo a líquidos e gases. Uma outra coisa legal de pensar, né, é que essa história vai surgir lá na Grécia com Arquimedes, quando ele recebe do rei uma tarefa. A tarefa de Arquimedes era verificar, sem fundir o metal de uma coroa que o rei havia encomendado ao ourives, ele tinha que verificar se essa coroa era constituída em 100% da sua estrutura por ouro, ou se o ourives havia sacaneado o rei e misturado algumas porcarias de metais mais vagabundos, mais baratos, no meio da liga metálica que ele utilizou para fabricar a coroa. Bom, o Arquimedes pensou bastante, não é? Isso, lembrando, isso é tudo uma lenda, tá? Está registrado aí em livros que têm mais de milênios de existência, então a gente conta só para dar uma animadinha para começar a aula. E quando o Arquimedes, depois de muito refletir sem sucesso, entrou na banheira para tomar um banho, ele viu nas laterais da banheira a água subir e percebeu uma sensação que você também já deve ter percebido, e ele com certeza já tinha, mas não tinha feito a associação, a sensação de se sentir mais leve. Conta-se então que ele ficou tão eufórico, ele ficou tão excitado com a ideia, que ele saiu pelas ruas da Grécia, na cidade onde ele morava, gritando Eureka, Eureka, que quer dizer, traduzido para o português, saquei, entendi, agora eu sei como fazer o que o rei me pediu. Tá? Mais tarde, não nesta aula, numa próxima aula, nós vamos ver como é que ele conseguiu. Como que nós vamos desenvolver aqui, verificar se a coroa era ou não era fabricada com ouro maciço, ou seja, se ela era de ouro puro ou não. Mas vamos esquecer um pouquinho essa historinha agora para entender como é que o Arquimedes chegou a essa ideia. Só que nós não vamos usar o raciocínio que o Arquimedes usou. Nós vamos trabalhar, inclusive, um pouco com a mecânica newtoniana, falando um pouquinho do conceito de força. Força que, aliás, Arquimedes chamou de empuxo. Nós já vimos em aulas anteriores, a partir do conceito de pressão, que se você quer calcular a pressão que um determinado corpo exerce sobre a superfície onde ele se apoia, você precisa dividir a força que o corpo aplica pela área da superfície sobre a qual essa força se distribui. Mas durante o nosso próprio curso de hidrostática, que eu já disse a vocês, eu prefiro chamar de fluidostática, porque a hidrostática sempre dá a impressão de que a gente está trabalhando só com água. Durante o nosso curso de fluidostática, a gente aprendeu que a pressão de uma coluna de um fluido pode ser calculada quando você multiplica a densidade desse fluido pela intensidade do campo gravitacional local, pela altura da coluna de fluido sobre a qual esse corpo, sobre a qual não, a altura da coluna de fluido que esse corpo suporta. No nosso caso, por exemplo, eu queria que vocês apreciassem aqui esta linda imagem construída por um artista que não tem talento algum, no caso eu mesmo. O que nós temos aqui? Um cilindro feito de algum material, ele está completamente vedado,
E a parte de baixo suporta uma coluna de fluido correspondente ao tamanho desse segmento de reta aqui. E a parte de cima suporta uma coluna de fluido correspondente a essa altura. Então nós vamos chamar isso aqui de HI, a altura da coluna de fluido que pressiona a parte inferior, e essa aqui de HS, a altura da coluna de fluido que pressiona a parte superior. Como a gente sabe que a pressão exercida depende da altura da coluna de fluido, dá para perceber que a parte inferior está sustentando uma coluna fluida, está sendo pressionada por uma coluna fluida maior do que a parte superior. Consequentemente, a pressão na parte inferior é maior que a parte superior. E eu gostaria de te propor uma pergunta, tenta responder mentalmente. Por que você acha que eu desenhei os vetores aqui em cima menores que os vetores aqui embaixo? Se você respondeu que isso acontece porque, como a pressão aqui é maior, a intensidade das forças também é maior, você acertou. Mas que forças são essas? Eu tenho que pensar que um fluido ele é constituído por partículas. Podem ser átomos ou moléculas, mas são partículas. Essas partículas estão espalhadas por aqui e muitas delas se apoiam lateralmente na face superior e na face inferior do cilindro. Essas partículas que estão apoiadas exercem microforças que algumas delas eu representei aqui só para dar uma noção por essas setinhas, que seriam os vetores representantes dessas microforças às quais eu acabei de me referir. Mas para a gente simplificar a nossa explicação, eu vou substituir todas as microforças que cada partícula aplica na parte superior e na parte inferior por um vetor único que vai ser representante da resultante das forças na parte superior e um outro vetor que vai representar a resultante das forças na parte de baixo. Então eu vou ter aqui este vetor, que eu estou desenhando aqui em verde, sempre fazendo aquele barulho extremamente suspeito quando a mão passeia por essa lousa barulhenta. E aqui embaixo, o outro vetor, que vai ter a mesma função de representar a resultante das forças que atua na parte inferior do cilindro. Ok? Então, eu vou chamar isso aqui de Fs, resultante das forças na parte superior, e isso aqui de Fi, resultante das forças na parte inferior. O que o Arquimedes pensou? Ele imaginou a seguinte situação. Quando esse corpo é mergulhado no fluido, ele acaba ocupando o espaço que o fluido ocupava anteriormente. O fluido, ao tentar retomar esse espaço, acaba aplicando na parte de baixo uma força de intensidade maior do que a que aplica na parte de cima, gerando uma resultante de baixo para cima que corresponde ao peso do fluido que ele deslocou. Com essa ideia, nós veremos depois, o Arquimedes acabou verificando se a coroa era ou não de ouro maciço. Mas eu vou traduzir isso que a gente acabou de falar para aquela linguagem tão fantástica, tão científica, que é o fisiquês. Então nós vamos dizer que a força resultante devido ao fluido corresponde à diferença entre a força aplicada na parte inferior e a resultante das forças aplicadas na parte superior. Lembrando que a essa resultante o Arquimedes deu o nome de empuxo. Como o empuxo é uma força, ele sempre vai ser considerado uma grandeza de natureza vetorial, ok? Então agora a gente já pode pôr o símbolo lá e colocar a setinha em cima do símbolo da força de empuxo para deixar claro que é uma grandeza de natureza vetorial. Muito bem, você poderia se perguntar agora, professor, se a resultante de baixo para cima é maior do que a resultante de cima para baixo, então o corpo tende a acelerar para cima. Se ele estivesse sujeito apenas às forças
devidas à ação do fluido, não, ele não só deveria, ele não só tenderia a acelerar para cima, como ele iria acelerar para cima. O problema é que esse corpo também interage com o planeta Terra. Então surgirá nele uma força vertical para baixo, de natureza gravitacional, que nós já sabemos que será carinhosamente apelidada de peso. Então haverá uma competição entre o empuxo e o peso, e talvez entre outras forças, dependendo da complexidade do sistema que você analisa. Mas hoje nós não estamos preocupados com as outras forças. Nós estamos preocupados apenas com a resultante das forças devidas ao fluido. Então, o que nos interessa é saber por que o corpo então não acelerou para a direita ou para a esquerda. Vocês conseguem perceber que esses vetores vão aumentando de tamanho na medida em que a profundidade aumenta? Isso é de se esperar, porque a pressão é diretamente proporcional à altura da coluna de fluido. Então, esse ponto suporta uma coluna de fluido maior que esse, porém menor que esse. Então, as forças vão crescendo de intensidade. Mas como esses dois pontos, aqui e aqui, estão horizontalmente nivelados em relação à superfície do fluido, a intensidade da esquerda para a direita e a intensidade da direita para a esquerda, elas vão ser as mesmas, de maneira que esses dois vetores representam forças que se anulam. Estes dois também, estes dois também, estes dois também e esses dois também. Mesmo que haja e há uma força da frente para o fundo e a outra do fundo para frente, as forças que estão niveladas, formando as fatias do cilindro, sempre vão se anular porque serão de sentidos opostos e terão a mesma intensidade. Então eu só preciso me preocupar com a resultante vertical. E agora a gente vai usar um pouquinho de álgebra para chegar à fórmula e numa próxima aula começar a resolver exercícios. Então acompanhe aqui comigo. Se isso aqui representa a intensidade da força aplicada na parte inferior, de acordo com essa primeira expressão, força pode ser escrita como pressão vezes área. Então eu vou escrever aqui que o empuxo corresponde, no caso de FI, a pressão exercida na parte inferior vezes a área, menos FS, a pressão exercida na parte superior vezes a área. Professor, por que você não colocou aqui AI e AS? Porque como se trata de um cilindro, as áreas são iguais na tampa e no fundo. Tá? O que a gente faz na sequência? Bom, na sequência a gente vai lembrar que pressão é obtida por densidade do fluido, intensidade do campo gravitacional e altura da coluna de fluido suportada na região onde você está estudando. Então, eu vou ter aqui uma nova forma de escrever o empuxo. Pressão na parte inferior, densidade do fluido, intensidade do campo gravitacional, altura da coluna de fluido suportada pela parte inferior, que é o HI, vezes a área, menos pressão na parte superior, densidade do fluido, intensidade do campo gravitacional e a profundidade da parte superior em relação à superfície, que nada mais é do que a altura da coluna suportada na parte superior. Também vezes a área. O que se nota matematicamente observando essa expressão é que a densidade do fluido, a intensidade do campo gravitacional e a área são fatores comuns. Então eu vou colocá-los em evidência. E o empuxo vai ficar densidade do fluido e intensidade do campo gravitacional vezes a área, que multiplica o que sobrou dentro do parênteses. HI menos HS. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu pego do HI, desconto o HS, o que é que sobra? Olha de novo, ó. Tenho tudo isso e descontei o HS. O que é que sobrou? O que sobrou foi a altura do cilindro, que a gente vai chamar simplesmente de H. Então, HI menos HS, ó, HI
menos HS é o H. Conclusão, o empuxo pode ser dado por densidade do fluido vezes intensidade do campo gravitacional vezes a área vezes a altura do cilindro. Agora, você já aprendeu no seu curso de geometria que a área da base vezes a altura de um cilindro é o volume do cilindro. Então, o que eu vou ter aqui? A área da base vezes a altura é o volume. Vocês vão de concordar que como o cilindro está completamente imerso, a quantidade de líquido que ele arrancou daqui, que ele removeu do lugar onde ele permanece, uma vez que, pelo princípio da impenetrabilidade, dois corpos não podem simultaneamente ocupar o mesmo lugar no espaço, para que o cilindro entrasse, uma quantidade equivalente de fluido teve que ser deslocada. Então, este volume que a gente acabou de calcular aqui, tanto é o volume do cilindro, quanto é o volume de fluido deslocado. Para a nossa fórmula, onde estamos analisando a interação entre o fluido e o cilindro, o que interessa é o volume de fluido deslocado. Então, quando você for escrever a fórmula do empuxo, você vai escrever que o empuxo é calculado pela densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a intensidade do campo gravitacional. E se você está perguntando por que eu fiz essa inversão, por que eu não continuei escrevendo na mesma ordem, é porque eu quero facilitar a sua vida. Para calcular a intensidade do empuxo aplicado por um fluido a um corpo que nele se encontra total ou parcialmente imerso, você vai multiplicar a densidade do fluido pelo volume de fluido deslocado pela intensidade do campo gravitacional. Mas do ponto de vista daquelas bobagens que a gente costuma pronunciar para facilitar a memorização da fórmula, você pode pensar assim: o empuxo é devagar. O empuxo é devagar, ok? Se você memorizou dessa forma, muito bem, facilitou a atividade cerebral. Se você prefere memorizar do ponto de vista científico, a gente nunca abandona o rigor científico neste canal, você também pode memorizar, como eu disse, a intensidade do empuxo é obtida pelo produto entre a densidade do fluido, o volume de fluido deslocado e a intensidade do campo gravitacional local. Queridos, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você achou relevante esse conteúdo, vai lá dar um joinha. Se não quer perder as próximas aulas, inscreva-se no canal. Até breve, valeu!